Fala aí galera do canal, mais um vídeo se iniciando e dessa vez a gente vai falar sobre 3 coisas que te impedem de iniciar nos investimentos e se manter nos investimentos por muito tempo. São eles a ansiedade, a paciência e tomar decisões com a emoção. Então tem que haver um equilíbrio entre a razão e a emoção. Bora lá! Então vamos falar sobre a ansiedade. A ansiedade é o fato de você estar trabalhando e passa seu patrão logo de manhã cedo, às 8 horas, dizendo: olha, de tarde a gente vai ter reunião, às 3 horas. Pronto, ali acabou o seu dia. Você até chegar às 3 horas da tarde e você ter aquela reunião com seu patrão, o seu juízo não vai ficar quieto, vai sempre ficar lá na frente, às 3 horas da tarde. Passou-se a reunião, não era uma coisa muito relevante ou era algo que você já sabia, e aí você fica mais aliviado. E a gente pode dar vários outros exemplos, né? Por exemplo, hoje, quando você entra numa faculdade, nós temos prova, mas o psicológico do aluno, quando o professor fala vai ter prova, ele desaba. Ele não consegue estudar, não consegue se programar para estudar, e aí começa, chega na prova, se dá mal na prova porque não estudou, mas de fato altera o psicológico, porque ele fica pensando que a prova vai ser muito difícil, que o assunto é muito complexo, e acaba que nem estuda corretamente para fazer aquela prova, né? Outro ponto também que pode influenciar na relação de ansiedade é quando você vai trabalhar em algum negócio que depende de resultado. Então a pessoa já fica na cabeça com aquela pressão que lá daqui 30 dias eu vou ter um prazo para entregar determinada situação ou um resultado que meu patrão espere que eu entregue de forma muito eficiente. Mas muitas das vezes pode não acontecer, pode acontecer de uma forma muito melhor do que o esperado, e isso acaba gerando também uma ansiedade na pessoa. Se a gente for parar para analisar, essas 3 situações que eu coloquei aqui, todas as 3 têm uma coisa em comum. O prazo. Todas têm prazo. Então o que é que você tem que fazer? Eu sei que é um pouco difícil no mundo de hoje em dia, mas a gente precisa controlar melhor as nossas ansiedades. Então, se você já tem um prazo definido, você consegue trabalhar com aquele prazo para que seja reduzida a sua ansiedade e que você consiga, naquele prazo, entregar o que foi combinado, seja uma prova ou seja a entrega de algum resultado. Ou, quando o seu patrão lhe pedir alguma reunião, se você estiver bem preparado no seu trabalho, não vai ser algo que vai te surpreender. Beleza? Qualquer dúvida sobre essas questões de ansiedade, como o canal não é específico para esse tipo de tratamento, então passa e verifique em outro canal no YouTube para você se informar melhor sobre como controlar a sua ansiedade. Agora, por que eu iniciei falando sobre a ansiedade? Porque nos investimentos, uma coisa que é bem comum é a gente começar a investir pensando no futuro. E o que a maioria das pessoas fazem hoje em dia? Abrem uma conta numa corretora e a gente chama essa conta aberta, quando você vai acessar o aplicativo, de home broker. E ela compra um determinado ativo e passa o dia inteiro olhando ali a conta no aplicativo, fazendo com que seu psicológico entenda que você ora está ganhando, ora está perdendo. Essa oscilação de mercado sempre vai acontecer. Então é preciso que você tenha noção de que você vai investir para o longo prazo. Você não vai investir para hoje ou para amanhã. Dinheiro de investimento não é um dinheiro que você vai precisar daqui 1, 2 anos. É o dinheiro que você vai investir e vai pensar para sua aposentadoria. Porra, você não vai colocar dinheiro que você vai usar daqui a um mês em uma ação, em um fundo imobiliário ou em um LCI que vai travar o seu dinheiro por 90 dias. Então você vai procurar um investimento que seja de liquidez imediata, liquidez alta, que é o que? Um CDB, que você aplica e consegue resgatar em qualquer banco. Se o seu banco for o Nubank, você aplica no RDB do Nubank, que é a mesma coisa do CDB. Acontece que o Nubank é um banco de pagamento e por isso fica o nome RDB. Então, vou te dar mais ou menos um exemplo do que eu faço no meu mês, para poder não ficar ansioso, porque também preciso controlar a minha ansiedade. Então, o que eu faço? Dia 1º
ao dia 5 eu recebo o meu salário. Então eu pego ali uma parte do meu salário, já pego o dinheiro do investimento, entro no meu home broker, faço o meu aporte e saio. Dia 15 a 17, mais ou menos ali, já cai o primeiro rendimento dos meus investimentos. Então eu espero o dinheiro cair, entro na conta do home broker, faço meus investimentos e saio também. Não fico lá perambulando. E dia 25 cai mais um pingado. Então eu entro lá e faço meu investimento e saio. Então veja que eu tenho 3 datas pré-determinadas. Do dia 1º ao o quinto dia útil, que é quando cai o dinheiro do salário. Dia 17 a dia 15, que é quando cai o dinheiro do rendimento do investimento. E do dia 25 ao dia 27, que é quando cai a segunda parte do investimento. Fiz o investimento, vou lá, fecho o home broker, vou trabalhar, porque é o que me dá dinheiro para poder aplicar nos meus rendimentos, tá joia? O número 2 é o que, pessoal? A paciência. E é até interessante, teve um estudo chamado Estudo do Marshmallow, e esse estudo fez o seguinte: determinado cientista colocou uma criança dentro da sala e pediu que ela escolhesse, né? Olha, você quer qual tipo de doce? E aí algumas crianças escolhiam chocolate, bala, marshmallow, por isso que o experimento ficou sendo chamado de marshmallow. E ele falava, olha, eu vou lhe dar um doce e eu vou sair. Se você não comer esse um doce, quando eu voltar eu te dou 2. A grande maioria das crianças comeu doce. Ou seja, é um instinto da pessoa, por ela não ter essa capacidade de ter paciência, de ser imediatista e já pegar para si aquele pequeno ganho. Ou seja, uma criança que ainda não tem noção do que é esperar, está com fome ou com desejo, vai lá e come o doce. Mas se ela tivesse esperado, teria tido 2 doces que poderia comer. Então, isso acontece muito no mundo dos investimentos. As pessoas entram dentro da bolsa de valores, investem nas empresas e pensam que daqui um mês vai ficar rico. Não, isso não vai acontecer. Mesmo você investindo em ações, fundos imobiliários ou criptomoedas, que está muito em voga hoje em dia. Então você tem que ter paciência, tem que investir, tem que esperar o tempo certo para poder o seu investimento ter maturidade. Então, no longo prazo, são poucos os investimentos que não te dão um bom retorno. Para que isso aconteça, você tem que ter paciência, tem que investir e tem que esperar seu investimento gerar bons frutos. Bom, ainda sobre ter paciência, então, como você pode ver aqui na tela, eu vou te dar um pequeno exemplo do que é ter paciência. Então, digamos que você vai fazer um investimento na taxa Selic, e esse investimento estava aí na ordem de 1%. Isso eu estou considerando o ano de 2023, que tinha um rendimento na casa de aproximadamente 1% ou um pouco mais. Então, vamos supor que você tem um aporte inicial de R$ 10.000. Esses R$ 10.000 vão fazer o seguinte, que em 12 meses você vai ganhar 1.268,25, ou seja, o seu dinheiro vai render de juros, somente parado, R$ 1.268,65. Isso em um ano. E essa tabela te leva a um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos e 30 anos. Então veja, o aporte que você está fazendo vai te levar a R$ 359.000, 469,41. Isso levando em consideração que você vai ter uma taxa mensal de rendimento de 1% ao mês, que no Brasil é muito factível, e você aplicou apenas R$ 10.000 e esperou o dinheiro trabalhar para você. Agora imagine você, eu vou mexer aqui no seu canto de cima da tela, aportando mais R$ 1.000. Então, caso você aporte mais R$ 1.000, então veja, o rendimento agora passou a ser muito maior, porque você vai ter o aporte inicial e você vai ter aportes mensais que vão te gerar muito mais retorno. No final de 30 anos, você vai estar com quase R$ 4.000.000. Então veja que nos investimentos, o que manda muito é ter paciência.
E você não tem que trabalhar com aquela máxima que todo mundo fala. Ah, amanhã eu vou morrer. Eu tenho que viver hoje. Não, você tem que pensar no futuro, cara. Você tem que pensar que você lá na frente vai ficar velho e vai depender de alguém. Ou até mesmo vai ter que trabalhar recebendo dinheiro assalariado e dependendo do INSS. Porque daqui para frente a possibilidade de o INSS não estar mais suprindo a necessidade dos brasileiros. Então você mesmo precisa fazer a sua cama de gato, né, como a grande maioria das pessoas falam, para poder estar deitando, dormindo sossegado nela. Bom, outro ponto muito importante que muita gente também toma de forma muito equivocada é uma decisão quando você está muito emotivo ou quando aconteceu uma coisa muito grave que você não tira do seu pensamento. Para que seja tomada decisões no mercado financeiro, você precisa tomar uma decisão de forma equilibrada. Por quê? Porque o mercado não tem sentimento com o seu dinheiro e nunca vai ter, não só com o seu, mas com o dinheiro de todos que investem. Então veja você, um investimento que é impulsivo ou seja uma compra ou uma venda de algum ativo de forma impulsiva, pode te gerar muita perda de valor gerado ao longo do prazo por aquele ativo, ou pode fazer que você compre um ativo muito caro e perca muito dinheiro. Eu tenho um colega, eu vou dar até como exemplo, que na época da pandemia ali, quase no finalzinho ali de 2022, 21 para 2022, já terminando, ele fazia o seguinte, ele consumia muito de uma empresa que está na Bolsa Brasileira. Então ele pensou assim, bom, eu vou fazer investimento. O que eu vou fazer? Vou colocar meu dinheiro onde eu vejo que realmente tem compra. Sabe o que foi que ele fez? Foi lá e aportou na empresa Ambev. Bom, então para você ver aqui, na época que ele aportou, foi mais ou menos ali junho, julho, onde a Ambev bateu ali R$19,40. De lá para cá, ó, passaram-se o tempo, o ativo foi se desvalorizando para você ver o tanto que oscila. Chegou aqui agora, o ativo está valendo R$13,20. Então ele está amargurando aí uma perda de capital por não ter investido em um ativo de forma segura, ou seja, sem ser na emoção, ou sem ser por um ativo que você veja que tem consumo. Beleza? A Ambev é uma empresa muito boa, mas ela vem passando por algumas dificuldades e muitas limitações. As ações ela oscilam muito. Então, quando você entende de investimento, você vai fazer o investimento nessa ação mais ou menos agora, porque a ação está numa tendência de baixa e vai se recuperar no longo prazo. Acontece que ele pegou a ação em um topo. Então, quando pega a ação em um topo, dificilmente ele vai ser um cara que está vendo aquela ação sozinha, porque tem muitas casas de análise já olhando para aquela ação, fazendo diversas análises, diversas projeções. E ainda mais, tem fundos de investimento que colocam dinheiro pesado, que conseguem fazer preço na ação. Por conta disso, é que você pode estar perdendo muito dinheiro ao entrar numa ação quando ela estiver muito cara. O quarto ponto aqui, basicamente, é para você levar para a vida inteira, que é ter disciplina. Então, vocês já devem ter escutado que sem disciplina você não chega nem na esquina. É verdade. Não só para o mundo dos investimentos, mas para a sua vida. Se você não for disciplinado no que você tem feito na sua vida, seja para o lado bom ou seja para o lado ruim, tem muitas consequências. Pô, por que eu estou falando isso? Porque realmente tem gente que é disciplinado, mas é para coisas ruins, que não geram benefício para elas. Então você tem que pegar aquele malefício, transformar ele em um benefício, que gere uma coisa boa para você. Então, disciplina é um fator principal também quando você vai investir. Com a disciplina, você pode interagir mais com muitas outras áreas e principalmente se você aplicar a disciplina mais a soma da educação financeira, você vai conseguir identificar o seguinte: quanto mais dinheiro você consegue ganhar, mais amplia a sua visão sobre como você pode trabalhar com seu dinheiro. Uma dica muito boa que eu dou para vocês é o quê? É que vocês leiam esse livro aqui, ó, que eu vou botar, A Psicologia Financeira. É um baita livro. Se você não tiver esse livro para ler, olha na Amazon ou no Mercado Livre para poder você comprar. E também faz o seguinte,
pesquisa o livro Pai Rico e Pai Pobre, onde ele fala o que é um ativo, o que é um passivo. É também um excelente livro que você pode estar lendo ele e tirando qualquer dúvida sobre o que te gera uma despesa, o que te gera uma receita, o que é um passivo ou o que é um ativo na linguagem da contabilidade. Bom, a gente vai estar dando continuidade em uma série de vídeos no qual eu vou te ensinar como iniciar nos investimentos. E o primeiro passo para isso é você entender sobre o orçamento. Então, se você não viu o vídeo sobre orçamento, então volta aí um vídeo anterior e vai entender mais sobre como realizar um orçamento. No mesmo vídeo eu deixo uma planilha onde você pode pegar esse Excel, fazer o seu orçamento e entender como é que está a sua vida financeira. Então esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa teu joinha, compartilha com teus amigos e eu tenho certeza que em algum desses vídeos, em algum momento, eu vou conseguir te ajudar.